134 anos depois da abolição da escravidão, será que a gente deixou de ser um país escravagista? É isso que eu tento responder no giro de hoje. Vem comigo! Bom, no último Ver, Ler e Ouvir, eu já abordei os casos de trabalhadores libertados de condições análogas à escravidão de vinícolas lá no Rio Grande do Sul, principalmente na região de Bento Gonçalves. Não é o primeiro vídeo que aborda uma suposta herança escravagista no Brasil. Eu fui ali no meu YouTube e coloquei lá, simples, Jana Rabelo, trabalho escravo. Apareceu esse mais recente, o Escravidão Moderna no Brasil. Apareceu o Giro da Jana e Janaflix de uns meses atrás, sobre aquele podcast da casa, da mulher da casa abandonada, e até um antigo chupa-corona da época da pandemia, em que eu falei sobre as relações trabalhistas e, óbvio, o nosso passado com a escravidão deixou algumas marcas na maneira como a gente trabalha e a maneira como os nossos chefes usam a nossa mão de obra. Eu amo o eufemismo, né, meus jovens? Bom, esse caso dos trabalhadores que foram libertados de condições análogas à escravidão, ali em Bento Gonçalves, libertados de uma empresa terceirizada que prestava serviços para vinícolas como Aurora, Salton, entre outros. Esse foi um caso que me balançou muito. Desde o Ver, Ler e Ouvir, que foi na última quarta-feira, saíram algumas outras notícias. Esses trabalhadores não apenas estavam em alojamentos em condições degradantes, com acesso limitado à comida, mas eles tinham a sua liberdade de sair do local de trabalho cerceada. Alguns recebiam castigos físicos, e dentre esses que recebiam os castigos físicos, havia alguns que alertavam que os trabalhadores que eram do sul do Brasil não apanhavam, apenas os que eram oriundos do Nordeste. Li com vocês e mostrei para vocês um vereador lá da região que tentou minimizar esses casos e até mesmo culpabilizar as vítimas e acabou esbarrando em xenofobia. E aí, para mim, no final das contas, fica um questionamento. Será que a gente conseguiu mesmo superar os nossos anos e anos e anos de escravagismo? Eu acho que não. E eu queria trazer para vocês algumas provas disso. Bom, além desses vídeos, caso vocês queiram, podem procurar lá no meu canal, vídeos bem legais, conteúdo, repertório e tudo mais. Eu selecionei para vocês também alguns deslizes, eu diria alguns atos falhos de indivíduos que talvez tenham falado mais do que queriam, não é mesmo? Esse daqui é o Michael Vignati, gerente de marketing na cooperativa Vinícola Garibaldi, que é uma das vinícolas que foram, acusadas de exploração de mão de obra em condições análogas à escravidão, e ele publicou o seguinte na rede LinkedIn. Criminalizar, boicotar ou até mesmo censurar uma cadeia produtiva ou uma marca séria em seus valores e princípios por conta de um desvio de conduta de um terceiro é, no mínimo, uma atitude que revela oportunismo, sensacionalismo e até mesmo má-fé. Fazer justiça com lacrações por pura visibilidade é ato de necessidade. Acho que ele estava falando de necessidade, né, jovens? Pensem, pesquisem, se informem, só depois tomem do direito de julgar, mas pela verdade. Então, eu pensei, eu pesquisei e eu me informei. E uma das coisas que eu aprendi pesquisando, pensando e me informando é que as empresas são responsáveis pelo que fazem as empresas com as quais elas terceirizam o seu serviço. Então, a Vinícola Salton, Garibaldi, Aurora, entre outros, se as empresas terceirizadas expõem os trabalhadores a condições análogas à escravidão, a empresa contratante deve juridicamente ser responsabilizada. Então, Michael,
eu tenho que te contar o seguinte, eu não estou fazendo justiça por lacração, eu estou usando esse acontecimento para a gente refletir no final das contas sobre qual é a postura do brasileiro diante da exploração, da degradação da mão de obra no país. A gente viu lá, né, o vereador que acabou relativizando a exploração. Na verdade, ele passou pano para os exploradores, falando que os exploradores, coitadinhos, só faziam isso porque não havia mão de obra disponível na região. E eu queria mostrar para vocês que isso não é uma mentalidade que caracteriza apenas as elites no sul do Brasil, não. Essa daqui é a Abigail Cunha. Abigail Cunha, ela é deputada estadual pelo PL do Maranhão. E ela publicou uma foto com duas de suas trabalhadoras domésticas. Parece que ela vinha sendo acusada nas redes sociais de não gostar de mulheres pretas e pardas. Ela era alvo, olha, senhor processinho, estou usando a palavra certa. Ela era alvo de rumores que davam conta de comportamentos racistas e machistas. E aí ela achou de bom tom esclarecer que ela não é racista e machista. E ela publicou na rede social dela esta foto com duas de suas trabalhadoras domésticas e a legenda maravilhosa, né? O que as palavras dizem e o que elas gostariam de dizer. Para quem anda dizendo que eu não gosto das mulheres negras, puro preconceito contra mim, coitada de mim. As donas da minha casa são negras e são mulheres de batalha e verdadeiras, e marcou as duas trabalhadoras. Parece que pouco depois ela percebeu que talvez estivesse dando uma impressão errada essa publicação. 5 minutos depois, ela apagou a publicação. O que eu acho interessante é que ela assume um discurso muito comum entre indivíduos acusados de racismo. Oi, senhor processinho, não será hoje que você aparecerá na minha casa. As pessoas acusadas de racismo com muita frequência falam assim, eu não tenho nada contra pessoas negras. Eu tenho até uma trabalhadora doméstica que é negra. Eu não exploro a mão de obra em condições análogas à escravidão. Eu apenas acho que eu não preciso fornecer a limpeza do local de trabalho desses indivíduos. Ou seja, cuidado com o ato falho, meus jovens. Pode ser que as palavras digam mais do que vocês gostariam. A partir desse acontecimento, eu acabei me embrenhando nas notícias mais recentes acerca de trabalho escravo, principalmente no sul do Brasil, e vi um caso que aconteceu ali em Joinville. Um jornalista denunciou no dia 28 de fevereiro, essa data é importante, tá? Peraí que eu vou dar uma mini tossidinha, porque, né, tô engasgando com a indignação. A gente grava na tora mesmo, eu gosto desse tratamento orgânico do conteúdo da internet. Um jornalista denunciou em 28 de fevereiro que haveria trabalhadores em condições análogas à escravidão no Centro de Bem-Estar Animal de Joinville e, no mesmo dia, na verdade, mais uma vez, 5 minutos após a notícia ser divulgada, esse jornalista, que é o Leandro Schmitz, vou escrever o nome dele aqui para a gente dar apoio para ele, ele foi sumariamente demitido do jornal em que ele trabalhava, que era a Folha Metropolitana, lá em Joinville. Numa obra da Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina, 14, se não me engano, trabalhadores foram encontrados em condições degradantes, se alimentando numa região, né, num lugar completamente insalubre, o que era um canil para os cachorros da região, era o lugar onde esses trabalhadores estavam se alimentando e descansando, e, a partir disso, uma servidora pública chamada Jane Becker
fez a denúncia. A Jane Becker é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville e ela denunciou ao Ministério Público do Trabalho esse acontecimento no dia 28/2 também e entrou em contato com o Leandro Schmitz e fez a denúncia e ele publicou na Folha Metropolitana. 5 minutos depois da matéria sair no site da Folha Metropolitana, o Leandro foi mandado embora e alguns dias depois, especificamente 3 dias depois da denúncia ao Ministério Público do Trabalho, a Jane foi ameaçada em local público. Ela sofreu uma ameaça de morte nas ruas de Joinville. Aqui a gente tem uma imagem dos trabalhadores comendo em condições completamente inadequadas nisso, que é um canil, entre outros elementos que poderiam ajudar a configurar trabalho em condições análogas à escravidão. A Jane, além do jornalista demitido, ela sofreu essa ameaça de morte, entre outras coisas, perguntaram para ela assim, quer morrer? E aí ela não entendeu, ela estava na rua, alguém passou por ela e perguntou, um motoqueiro, e perguntou assim, quer morrer? E ela não entendeu, ela pensou que fosse, por exemplo, alguma coisa do trânsito. E aí essa pessoa falou mais um pouquinho. Então não se meta no que você não é chamada. Então a gente tem, né, algumas notícias de que não apenas continua se explorando o trabalho análogo à escravidão no Brasil, mas que no final das contas, quem se intromete nesse assunto vai sofrer sanções. Então talvez a escravidão no Brasil não tenha terminado, talvez ela tenha se perpetuado no trabalho análogo à escravidão. E aí você vira para mim e fala assim, ô Jana, ok, mas você tá aqui falando desse tema? Deixa eu abaixar essa câmera, achei essa câmera muito alta. Aí, ó. Você tá aqui falando desse tema, mas você já tinha falado desse tema no Ver, Ler e Ouvir? Qual que é a diferença entre os quadros? E eu preparei uma colinha para vocês. Ó, tchananã. Conteúdo do canal em 2023. Nas segundas-feiras temos o Salvando a Sua Redação, que é um quadro mais voltado para a teoria de redação mesmo. Você vai encontrar aqui correções, aulas de teoria e uma novidade da qual eu estou muito orgulhosa, que é o Fala que eu te escuto, em que eu vou ler comentários que vocês deixam aqui no canal e responder esses comentários. Eu recebo muita dúvida, por exemplo, vou responder essas dúvidas aqui no canal no Fala que eu te escuto. Eu já gravei um Fala que eu te escuto e eu posso te contar o seguinte. Rodrigo de vez em quando planta uns comentários bizarros que vocês deixam aqui no YouTube só para eu derreter e passar mal na frente das câmeras. Vocês são muito peça rara. Além disso, nós temos também o Ver, Ler e Ouvir às quartas-feiras, em que, a partir da discussão sobre eixos temáticos e temas, a gente vai discutir repertórios socioculturais. No último Ver, Ler e Ouvir, por exemplo, eu indiquei documentários, artigos de opinião e músicas sobre exploração do trabalho escravo. E hoje, sexta-feira, Giro da Jana, Janaflix, em que eu falo de atualidades para falar de temas que podem eventualmente aparecer nos vestibulares e nos concursos e indico filmes. Hoje, gente, o nosso Giro da Jana vai partir de uma pergunta para a gente conversar nos próximos dias sobre a importância do rigor nas definições e nos conceitos. Vamos conversar sobre por que se usa o termo trabalho análogo à escravidão e não simplesmente trabalho escravo para delimitar o que foi feito pelas vinícolas do sul do país. A gente usa trabalho análogo à escravidão e não trabalho escravo pelo seguinte: o trabalho escravo pressupõe de que haja uma estrutura do Estado por trás daquilo. Durante os anos de escravidão no Brasil, o Estado brasileiro reconhecia e explorava esse regime de trabalho compulsório. Já há 134 anos, nós não temos uma validação estatal ao trabalho escravo. Então, como não é mais um trabalho institucionalizado no Brasil, eu não posso mais usar trabalho escravo. Eu uso o termo trabalho análogo à escravidão, pela ideia de que é um trabalho semelhante à escravidão,
ainda que não seja institucionalizado, ele tem algumas categorias semelhantes, tá? Por exemplo, o trabalho análogo à escravidão é, como o antigo trabalho escravo, compulsório, imposto. É um trabalho caracterizado pela restrição de liberdade, pelo cerceamento da liberdade. E, eventualmente, há também uma certa forma de imposição, uma certa forma de até mesmo violência psicológica, física e sexual contra os trabalhadores. Ah, mas por que eu não posso chamar de trabalho escravo? Porque hoje, no Brasil, não existe mais a noção de propriedade do empregador sobre o empregado, algo que era validado no passado pelo Estado brasileiro. Então, hoje, não existe mais essa validação institucional e não existe mais a noção de propriedade. Ninguém mais vende, empresta ou herda um trabalhador. Mas o fato do trabalho ser compulsório, cerceador e violento constitui o trabalho análogo à escravidão. E aí você pode me perguntar, por fim, o seguinte: beleza, você já fez o giro da Jana. E o Janaflix? Temos algumas indicações para que nós possamos nos lembrar do quão danoso é o trabalho em condições análogas à escravidão. Desde 2 de dezembro de 2004, a ONU estabeleceu o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura e eu tenho 4 indicações sobre trabalho escravo para vocês assistirem. Um deles é o Precisão, o documentário que eu até já indiquei no Ver, Ler e Ouvir, documentário que entrevista trabalhadores libertados em condições análogas à escravidão no Brasil. Mas eu tenho também indicações de filmes e documentários sobre o trabalho escravo no mundo, tá? Eu gostaria, por exemplo, de indicar para vocês o Lado Negro do Chocolate, que fala sobre exploração de mão de obra em condições análogas à escravidão e mão de obra infantil nas lavouras de cacau. E esse documentário mostra que as principais empresas produtoras de chocolate do mundo estão envolvidas com exploração de mão de obra em condições análogas à escravidão. Eu não vou falar o nome das empresas não, porque eu não quero ser processada. Você vai lá, assiste e depois me conta. Temos também o The True Cost, que é também um documentário internacional, Cost, que é o custo verdadeiro, o preço de verdade, que vai contar sobre a exploração de mão de obra em condições análogas à escravidão nas marcas de moda rápida, de fast fashion, como se emprega e se explora trabalhadores, principalmente do leste asiático, para a produção em marcas internacionais, cujos nomes eu não vou falar aqui porque não quero a visita do senhor processinho. E por último, para você entender que o trabalho escravo está às vezes dentro das nossas casas, vale a pena ver o filme brasileiro Que Horas Ela Volta, que mostra como o trabalho no Brasil é alvo de exploração, mesmo dentro das casas das famílias de bem. Você já assistiu a algum desses documentários? O que você achou? Gostou, não gostou? Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa aqui embaixo a sua sugestão de qual deve ser a pauta do meu próximo vídeo, deixa aqui embaixo a sua pergunta para o Fala Que Eu Te Escuto, aproveita, dá o like, ativa as notificações, ajuda a esta professora a continuar produzindo em alta qualidade na sexta-feira e com um batonzão que eu passei justo para combinar com o meu esmalte. Queridos, foi um prazer ter estado com os senhores e a gente se vê na segunda-feira com o Salvando a Sua Redação. Deixa aqui embaixo o que você quer ver no Salvando a Sua Redação. Beijo!